abrir a palavra de Deus hoje e compreendendo que na história da salvação, Deus vai fazendo à sua maneira aquilo que é o sinal da eterna misericórdia. Na história da salvação, nós poderíamos dizer que Deus poderia ter escolhido o seu filho, colocado no mundo, mas Ele escolhe uma família. E aí a gente começa a perceber que em Maria, a confirmação da promessa se dá. Mas o mais bonito é perceber que Deus escolhe um homem para ser o pai adotivo de Jesus. Dentre todos os homens da Galileia, dentre todos os homens da Judéia, um homem foi escolhido, descendente de Davi. O seu nome? José. José é um homem simples, que vivia o cotidiano da vida, um homem que era trabalhador, justo e fiel à vontade de Deus. E aí a gente começa a escutar a palavra e começa a mergulhar naquilo que é o propósito. Parece que a gente não escuta muita coisa de São José, porque São José, ele passa desapercebido na história, mas ele marca profundamente o próprio filho que lhe foi confiado. Em José a vida ganha uma dimensão concreta, e aí a gente poderia parar e hoje começar a pensar qual é o papel de São José na história da salvação. Qual é o papel de São José na vida de Jesus? E aí a gente começa a mergulhar, talvez entendendo nas entrelinhas do Evangelho, que José foi aquele que se fez presente em todos os momentos da vida do Filho amado. José acompanha num gesto concreto aquilo que é o mistério de Deus. E aí o Evangelho de hoje vai nos levando para essa promessa. Jesus hoje tem 12 anos. Um adolescente de 12 anos, com a sua forma de pensar, com a sua forma de ser. Nós estamos falando de um Jesus que aqui não sabe que ainda é Deus, mas que é um adolescente. E como todo e qualquer adolescente, ele vai fazer e aprontar das suas. E aí a gente começa a andar com a família de Nazaré e começa a perceber que é uma família normal, que é uma família da simplicidade, que é uma família que sabe abrir-se ao projeto de Deus para entender esse mistério. O Evangelho fala que eles foram para a festa da Páscoa, que eles subiram a Jerusalém, ficaram durante toda a festa e vieram embora. E vieram embora nas suas caravanas, e era normal os meninos se misturarem, andarem de um lado para o outro. Eles fizeram uma caminhada e eles pensavam que Jesus estava com alguns dos parentes. Só que passa alguns dias, eles percebem que o menino não está ali. Aonde é que está Jesus? Procuram e não encontram. Voltam a Jerusalém e quando chegam em Jerusalém, encontra o menino perdido no templo. Mas ele não estava perdido, ele estava ensinando. E todos olhavam aquilo e se admiravam daquele menino. O pai e a mãe chegam. Tenta imaginar. Você viaja com o filho desaparece, você fica louco, desesperado, você volta. O menino está sentado no templo. Maria olha para ele e fala assim: filho, por que fizestes isso comigo e com o seu pai? E como todo adolescente, ele dá uma resposta concreta a eles: por que vocês estavam me procurando? Será que vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Não entenderam nada. Mas ele voltou na obediência com Maria e com José. A gente vai entender nas entrelinhas da vida que José sempre esteve do lado de Maria. José nunca abandonou. A palavra vai dizer que havia um amor tão forte, porque José era um homem que era considerado carpinteiro, mas trabalhava em tantas outras coisas. José poderia ter escolhido a família que quisesse. Podia ter casado com Ruth, podia ter casado com Raquel, podia ter tido muitos filhos, mas ele recebe uma missão. E quando uma pessoa recebe uma missão, como diz o profeta Natan, é preciso abrir o coração para acolher aquilo que é a vontade de Deus e não a minha vontade. E aí José, ele começa a fazer a caminhada proposta por Deus. No primeiro momento ele não compreende nada. No primeiro momento o sonho dele era casar, ter muitos filhos. Ele amava Maria. Ele amava tanto que era capaz de passar por cima de si mesmo para fazê-la feliz. E aí quando ele sabe da gravidez, ele quer fugir como qualquer pessoa. Na sua humanidade ele não quer assumir, e aí vem a dúvida, vem o medo, vem a angústia. Mas através de um sonho, Deus avisa a ele que aquele menino é o filho amado dele. E José abre mão de tudo para viver o projeto de Deus. Talvez essa seja a lição, na humildade, no silêncio, no trabalho. E a gente vai pensando, sabe, quando Jesus era pequeno, o que ele conversava com José? O que os dois conversavam? O que ele aprendeu do seu pai, que estava ali na terra?
que não era pai biológico, mas era um pai que tinha assumido todo o mistério. E aí a vida ela vai ganhando sentido, povo santo, porque José é capaz de assumir aquilo que Deus quer. E quando é capaz de assumir aquilo que Deus quer, ele abre mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Talvez seja essa humildade tão clara que a gente não entende. Não precisou falar muito, não precisou aparecer muito na palavra de Deus. Precisou simplesmente ser presença. Se José não estivesse com Maria, talvez ela seria mãe solteira. E como mãe solteira seria apedrejada. E como sendo uma mulher que estava ali, o pai era que dava o nome para a criança, e José é quem vai assumir essa missão. Em José nós aprendemos uma coisa que é fantástica, povo santo. O silêncio é aquilo que nos leva à promessa de Deus. A humildade é aquilo que abarca toda a nossa realidade. José passa discretamente. Quando Maria tem que fugir, eles vão para o Egito, eles fogem para o Egito, é ele que acompanha quando ela vai dar à luz. E aí você vai entendendo que a única coisa que Maria precisava era de um homem de verdade do seu lado. A única coisa que ela precisava era de um homem que tivesse a força, a ousadia, a fé de assumir aquilo que Deus estava pedindo. Talvez esteja faltando isso hoje, sabe? Homens que de verdade assumam esse compromisso. Homens de verdade que assumam sua família. Homens de verdade que assumam seus filhos. Homens que sejam José, caminhando a distância que for, para levar uma libertação. Homens que assumam de verdade o compromisso da fidelidade. Por isso esse ano é o ano de São José. Olhar para ele e perceber que na entrega absoluta, ele deixa Deus agir na sua vida. Aí aquela casa era santa, porque José era santo demais, porque Maria era santa demais. Nas conversas deles, eles partilhavam a vida, partilhavam a história, e com certeza José deve ter chamado muitas vezes a atenção de Jesus, deve ter falado para ele, é assim que tem que ser feito, deve ter ajudado a formar o seu caráter. Jesus deve ter aprendido tanta coisa com aquele homem, na paciência do martelo, que ali pregavam cada prego, a certeza de que caminhava para aquilo que seria o seu desfecho. Em cada madeira trabalhada, ele foi parar num madeiro que foi a cruz, então tudo aquilo foi aprendizado, e José foi aquele que iniciou o filho amado na presença salutar que vem de Deus, e aí as promessas acontecem. E aí quando eu olho para São José, me chama tanto a atenção, porque é uma entrega de amor profunda. Você seria capaz de abrir mão do seu maior sonho para fazer a vontade de Deus? Você seria capaz de deixar aquilo que você mais ama para fazer a vontade de Deus?